Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejam todos bem. Então, vamos para mais uma aula de filosofia, né? Vamos? Então, hoje nós vamos para a nossa última aula, né? Do nosso terceiro bimestre. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vocês vão pegar o livro aí de positivo, de filosofia, vamos abrir ele no nosso capítulo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer hoje? A gente vai fazer então uma revisão, né, desse capítulo, né, de alguns títulos que nós estudamos, né? Então a gente vê aqui no nosso livro que a gente então iniciou, né, esse terceiro bimestre, né, falando de forma de expressar, né? A gente falou dos nossos dos nossos sentimentos, não é mesmo? É o que? Quais eram os sentimentos que a gente trabalhou lá no início do nosso capítulo? Que foi então que a gente trabalhou, lá da página 4. Vamos então rever. Aqui na página 4. Então a gente estava falando sobre os nossos sentimentos, né? Aqui nós trabalhamos o amor, a raiva, né? Aqui a alegria, o medo, a vergonha, a tristeza, né? Então, a gente aqui falou um pouquinho de cada um desses sentimentos. E depois, né, então a gente veio, né, a gente foi seguindo, e então a gente veio falar aqui na página 10 sobre a alegria e a tristeza, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que a alegria, como que o autor aqui descreve para nós a alegria? A alegria é a melhor coisa que existe, né? É assim como uma luz no coração, né? Então, a alegria sendo a melhor coisa que existe, a alegria sendo uma luz. E o contrário da alegria é o que? A tristeza, que ele descreve também falando como? Quando estou triste, sinto como se alguém tirasse de mim todas as coisas que me rodeiam. É como se tudo ficasse o quê? Cinzento, triste, desanimado, sem cor, né? Então a tristeza é como se ela roubasse o nosso brilho. A tristeza vem e leva toda a nossa alegria, o nosso brilho, o nosso colorido, não é mesmo? Então, aqui a gente viu tristeza e alegria, que são contrárias, né? A alegria é uma coisa, a tristeza, ela geralmente é o contrário da alegria. Mais para frente, a gente então falou do que? De dois sentimentos que também um é contrário do outro, que é o que? O amor e a raiva, né? Então, o que o livro trouxe para nós para descrever o amor? Ele trouxe uma descrição bem bonita, que é o que? O amor me faz sentir como se houvesse milhares de borboletas dançando no meu coração. O amor é um sentimento felpudo de segurança e aconchego. Então, o amor, ele traz o que? Ele traz segurança, ele traz aconchego, ele traz, assim, aquele bem-estar, né? Então, quando me sinto amado, né? Sinto como se tivesse asas e voasse alto no céu entre as estrelas. Quando me sinto amado, né? Sinto-me aquecido, seguro, protegido, como se estivesse embalado em nuvens de algodão. Então, o amor é uma coisa assim, um sentimento muito gostoso, algo aconchegante, fofinho, que nos faz sentir leves, né? Como se a gente estivesse flutuando entre as nuvens. Já ao contrário desse sentimento, que na página 17, que é a raiva, o que ele é? A raiva, ela é o contrário, né? A gente sabe, do amor. Então, olha só, o que ele descreve a raiva. Quando me sinto irritado, sinto como se tivesse um vulcão quente, fervendo na minha barriga, pronto para explodir. Sentir-se irritado é tão ruim, mas deixar a minha raiva ferir alguém é pior. Então, o sentimento da raiva é como se você estivesse pegando fogo, né? Lá dentro de você está pegando fogo,
o rosto chega a queimar, chega a ficar vermelho. Então isso é um sentimento que ele fala que é algo ruim, mas ele ainda pode ser mais ruim do que você sentir essa vontade de explodir. É o que? Você deixar esse sentimento tomar conta de você, você explodir e o que? Atacar outra pessoa, né? Você ir com a sua raiva ferir alguém que você gosta, alguém do seu convívio, né? Ele também explica que a raiva, quando fico furioso, quero dizer alguma coisa feia, gritar ou bater, mas querer é mais fácil do que fazer. O que sinto não magoa ninguém, nem me causa problemas, mas o que faço, sim. Então, quando você está com raiva, você tem vontade de fazer muita coisa, mas enquanto você está apenas com vontade, isso não te prejudica e nem prejudica ninguém. Agora, o duro é você deixar esse sentimento explodir, sair para fora. Porque como que eu li anteriormente, ele vai o quê? Ele vai ferir alguém. Aí vai ser muito pior, porque você vai machucar alguém, depois você vai se arrepender e o sentimento da culpa, ele vai vir bem pior do que o da raiva, não é mesmo? E como a gente falou aqui do amor, da raiva, o nosso livro também trouxe pra gente maneiras, né, formas, algumas formas de o quê? De nos acalmar, né? Para quê? Para que a gente não exploda, não deixe a nossa raiva sair para fora, né? Que foram então o quê? Foram 10, a gente então teve 10 sugestões de como se acalmar, que foi esperar, que foi se movimentar, cantar, escrever, relaxar, criar alguma coisa, tomar banho, conversar, brincar e então distrair-se, certo? E aqui eu trouxe para vocês, para a gente também comentar, como lá no início a gente falou de amor e raiva, tristeza e alegria, lá no início a gente também falou de 2 sentimentos que o livro não descreveu para nós, que foi o quê? O medo e a vergonha, né? Mas então eu pergunto, o que é a vergonha, né? Como que acontece a vergonha? Por que às vezes a gente fica com tanta vergonha, assim, quando pede para você fazer uma leitura, ou pede para você fazer uma apresentação na sua sala de aula, lá na frente, ou você fazer uma leitura em voz alta, ou até mesmo em algum lugar que você está. Por quê? Por que a gente tem esse sentimento chamado vergonha? O que é isso? Ele ocorre, vocês sabem por que ocorre a vergonha? Ela ocorre a partir do auto-julgamento. Porque às vezes você olha para você e você pensa assim, que você tem aquela sensação de ser inferior, né? De não conseguir, né? Então quando você pensa assim, por isso quando eu for maior a sensação de inferioridade, maior é a vergonha. Então quando você pensa assim, não, eu não leio muito bonitinho, a minha voz é feia, ou não, eu não tô legal. Então você vai o quê? Achando que outras pessoas fazem melhor do que você. Então você não pode pensar assim. Porque quando você pensa assim, você vai o quê? Se inferiorizar, tá? Então você vai se sentir o quê? Inferior. E isso vai te dar o quê? A vergonha, certo? E além da vergonha, o medo, né? Então o medo e a vergonha, eles não são opostos, tá? Eles são quase a mesma coisa. Por quê? O que é o medo? O medo vem como um pano de fundo das emoções da vergonha, né? Porque a gente não faz às vezes porque você tem medo o quê? De errar, de fracassar, de perder, de fazer papel de ridículo, de não ser aceito, né? Então o medo é isso, o medo é você achar que você não vai conseguir, que você vai fracassar, que você não dá conta. Então quando você tem medo, geralmente é porque você tem vergonha. E a vergonha é porque você acha que você é inferior a outra pessoa. E ninguém, gente, é inferior a ninguém. Nós somos todos iguais. Apenas fazemos de formas diferentes, tá? Agimos de formas diferentes,
Cada um tem o seu tempo de aprender, tá? Então, se hoje você está fazendo uma leitura e essa leitura não é tão fluente como você queria, você não lê tão bem quanto você queria, não se preocupe. Vai treinando, que quanto mais você fizer, melhor você vai ficando. Não pense que você é menos que as outras pessoas, porque você não é. Apenas tem um tempo diferente das outras pessoas, tá bom? Então não precisa de ter medo de fracassar, não precisa de ter medo de não dar conta, tá? Então o que você tem que fazer é o quê? É relaxar, é pensar no quê? Na alegria, é pensar no amor, né? Que você então vai conseguir vencer o medo e também a vergonha, certo? Então, gente, assim, né, a gente encerra esse nosso positivo do terceiro bimestre, né? Falando um pouquinho, acrescentando aqui esses dois sentimentos, tá? Espero ter ajudado você aí que tem vergonha, então não precisa ter vergonha, tá? Não precisa achar que o outro é melhor que você, porque não é, tá bom? Ninguém é melhor que ninguém, tá bom? Então, ó, semana que vem, né, vocês vão estar aí fazendo provas, tá? Boas provas para vocês, tá bom? Bons estudos. E depois da semana de provas, então, a gente volta com as nossas aulas de filosofia, tá? Um abraço e fiquem com Deus.